Sejam todos muito bem-vindos e hoje nós iremos falar sobre José. E a história de José encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 37 ao capítulo 50. Mas antes, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e deixe o seu like para que você não perca nenhum de nossos conteúdos. José era filho de Jacó e Raquel. Era o filho amado de Jacó. Era um jovem sonhador que enfrentou muitas adversidades e que o levaria de escravo a governador, de uma vida de servidão a uma posição de autoridade e influência. Tudo começou quando José ganhou de seu pai uma túnica de várias cores, o que causou inveja e ressentimento por parte de seus irmãos, pois era explícita a preferência de Jacó por seu filho José. A situação piorou quando José teve sonhos proféticos nos quais ele era elevado a uma posição superior, o que aumentou a inveja por parte de seus irmãos. Movidos pela inveja, os irmãos de José o venderam como escravo a mercadores que o levaram para o Egito. Os irmãos de José mancharam a túnica de José com sangue e o levaram para Jacó, seu pai, dizendo que José tinha sido atacado por um animal selvagem. No capítulo 39 de Gênesis, diz que José foi trabalhar na casa de Potifar, oficial egípcio, após ter sido vendido como escravo pelos seus irmãos. A esposa de Potifar se interessou por José, notando sua aparência e qualidades. Ela tenta seduzir José, mas José era um homem íntegro e fiel a Deus, recusando-se a ceder às tentações. Potifar ouviu as acusações feitas por sua esposa e, furioso, coloca José na prisão. Na prisão, José interpreta sonhos de dois companheiros de cela, e a interpretação do sonho era que um seria liberto e o outro seria executado, demonstrando assim seus dons proféticos. As interpretações que José fez dos sonhos de fato aconteceram, chamando assim a atenção do faraó, que buscava a interpretação de seus próprios sonhos. O faraó então manda chamar José para interpretar seus sonhos. E José diz que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. José ofereceu a Faraó um planejamento de sobrevivência para os 14 anos seguintes. Faraó então reconheceu que José era um homem muito sábio. Então, Faraó elevou a José a governador do Egito e o encarregou de armazenar os alimentos durante os anos de fartura, já se preparando para os 7 anos de escassez que viriam. José rapidamente chegou ao topo da prisão para o palácio do faraó. Então, os 7 anos de escassez sobreveio ao Egito. José não apenas assegura a sobrevivência do Egito, mas também se torna um canal de provisão para as nações vizinhas que vinham ao Egito em busca de alimento. E durante a fome, os irmãos de José viajam para o Egito em busca de alimento. José, agora irreconhecível, reconhece seus irmãos, mas primeiramente testa a sinceridade deles antes de revelar sua identidade. José trata os irmãos como estranhos e os coloca à prova. Os irmãos de José não o reconheceram. José os acusa de serem espiões e exigem que traga seu irmão mais novo, Benjamim, como prova de lealdade. Então os irmãos retornam a Canaã e contam a Jacó, seu pai, sobre o pedido do governador do Egito. Jacó reluta para deixar Benjamim ir, mas devido à fome e à necessidade, os irmãos retornam com Benjamim, conforme José ordenou. José preparou um banquete para eles e, ao ver seu irmão mais novo, é emocionalmente tocado, mas José mantém sua identidade oculta. E como parte final do teste, José esconde um copo de prata na sacola de Benjamim e o acusa de roubo, causando grande angústia aos seus irmãos. Judá, um dos irmãos, se ofereceu para ficar como escravo no lugar de Benjamim, pois seu pai Jacó não suportaria perder mais um filho. José queria ver se o coração dos seus irmãos havia mudado. Então José testou o modo como eles tratavam uns aos outros. Este ato corajoso de Judá, de ficar no lugar de seu irmão,
a fim de que Benjamim pudesse retornar a seu pai, convenceu a José de que seus irmãos haviam realmente mudado para melhor. A emoção de José era tamanha que ele ordenou a todos que saíssem e ficasse só ele e os irmãos. José então levantou a sua voz com choro, de maneira que ao longe se podia ouvir. E finalmente ele diz: Eu sou José. Ainda vive o meu pai? E os irmãos ficaram pasmados diante daquela revelação. E disse José: Peço-vos, chegai-vos a mim. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pense aos vossos olhos que me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. José enfatiza que, apesar das suas ações anteriores, Deus usou esses eventos para salvar vidas durante a fome. José foi rejeitado, vendido, escravizado e aprisionado. Embora seus irmãos tivessem sido infiéis para com ele, José graciosamente os perdoou e compartilhou sua prosperidade. Esta é uma demonstração de como Deus nos perdoa e nos cobre de bondade, ainda que tenhamos pecado contra Ele. Deus usou até as más ações dos irmãos de José para cumprir seu plano definitivo. Deus enviou José adiante para preservar vidas, salvar o Egito e preparar o caminho para o início da nação de Israel. Deus é soberano. Seu plano é perfeito. Deus permitiu o mal e o transformou em bem. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José diz: Vós bem intentaste mal contra mim, porém o Deus o tomou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Deus tornou em bem a má atitude dos inimigos de José, a falsa acusação da esposa de Potifar, a negligência do capitão da guarda e os 7 anos da escassez. As experiências da vida de José ensinaram-lhe que Deus pode transformar o mal em bem para aqueles que nele confiam. José poderia se vingar de seus irmãos diante de tudo que ele passou. Mas José era um homem íntegro e temente a Deus, e ele escolheu perdoar. Você confia em Deus o suficiente para esperar com paciência que Ele transforme em bem as situações ruins da sua vida? Você pode confiar em Deus, porque Deus prevalece sobre as más intenções das pessoas para realizar os seus propósitos. A história de José é um grande exemplo. O segredo deste tipo de fé é uma vida inteira de confiança em Deus. Te convido a ler a história de José, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37 ao capítulo 50. E histórias como essa e muitas outras você encontra aqui no nosso canal. Então, inscreva-se, compartilhe, deixe o seu like para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos e até o próximo vídeo.